Olá, conservadores e patriotas de todo o Brasil. É com muita alegria e também com muito senso de responsabilidade que eu recebo cada um de vocês aqui, em mais um encontro no nosso canal A Voz da Direita. Esse espaço é de vocês, é de todos. Nós que acreditamos na força dos valores tradicionais, na importância da liberdade e, acima de tudo, na verdade. Aqui, nós não nos curvamos diante das mentiras que tentam empurrar goela abaixo do povo brasileiro. Aqui nós resistimos, porque sabemos que essa luta não é apenas política. Ela é cultural, moral e espiritual, e é justamente por isso que a abertura desse vídeo é mais do que uma simples saudação. É um chamado à unidade. É um lembrete de que cada patriota que clica no like, que compartilha, que se inscreve e ativa o sininho, está fazendo parte de algo muito maior, uma corrente de resistência que ecoa por todo o Brasil. O crescimento do nosso canal é prova disso. Não é obra do acaso, é fruto do esforço coletivo de pessoas que não se conformam em assistir caladas à destruição da pátria. Hoje, preparem-se, porque vamos mergulhar em um episódio que vai além das manchetes, que mostra claramente as disputas internas, as contradições e até as feridas abertas dentro do movimento conservador brasileiro. É uma história que revela tanto sobre lealdade quanto sobre hipocrisia. Uma história que obriga cada um de nós a refletir sobre quem são os verdadeiros aliados e quem são aqueles que apenas surfam na onda do conservadorismo quando lhes convém. E aqui vai um aviso. Fiquem comigo até o final deste vídeo, porque não se trata apenas de fofoca política ou de troca de farpas nas redes sociais. O que vamos analisar hoje é um retrato fiel das batalhas internas que podem definir o futuro da direita no Brasil. Nós estamos em uma encruzilhada histórica e compreender o que está acontecendo nos bastidores é fundamental para não sermos enganados por discursos de ocasião. Portanto, patriotas, ajeitem-se aí na cadeira, preparem o café ou a pipoca, porque essa análise promete. Ao final, quero que cada um de vocês deixe nos comentários o que pensa sobre essa situação, porque aqui a opinião do povo conservador não é ignorada, é valorizada. Juntos, vamos destrinchar essa história que envolve traição, ressentimentos, lições duras para quem realmente acredita na luta por um Brasil livre, justo e fiel aos seus princípios. Muito bem, patriotas, agora vamos avançar para o segundo ponto dessa nossa análise, o estopim da polêmica que trouxe à tona feridas, antigas dentro da própria direita brasileira. Estamos falando da postura firme e direta, e até mesmo irônica de Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, que resolveu mandar um recado nada amistoso à família Bolsonaro. E aqui, meus amigos, não foi apenas uma troca de farpas, passageira ou um desabafo isolado nas redes sociais. Foi um verdadeiro tapa na cara política, que expôs diante de todos nós uma rachadura que há muito vinha sendo escondida debaixo do tapete conservador. O que temos aqui não é apenas a fala de uma filha defendendo o pai, e já vamos chegar na trajetória de Roberto Jefferson para que todos entendam a profundidade disso, mas um ato político carregado de ressentimento, de cobranças e, principalmente, de acusações de hipocrisia. Cristiane não apenas cutucou os Bolsonaro, ela relembrou diante de milhões de brasileiros que, em um dos momentos mais críticos da vida de seu pai, aqueles que deveriam estar ao lado dele escolheram se afastar. E agora, com os próprios Bolsonaro enfrentando o peso do sistema judicial e da perseguição política, a filha de Jefferson decide cobrar a conta. Percebam a gravidade da situação. No campo da política, alianças são testadas justamente nos momentos de maior dificuldade. E quando esses momentos passam, os ressentimentos acumulados não desaparecem. Eles ficam guardados, prontos para emergir. É exatamente isso que estamos vendo agora. Cristiane Brasil, ao se pronunciar, não apenas trouxe à tona as dores de sua família, mas também colocou um espelho diante de toda a direita, mostrando que nem sempre as palavras de união e de solidariedade correspondem às atitudes tomadas quando a pressão aumenta. E é importante destacar, patriotas, o impacto desse recado não se limita à figura dos Bolsonaro.
Ele atinge em cheio o movimento conservador como um todo, porque reforça uma narrativa perigosa de fragmentação, de divisão interna, de falta de lealdade. Quando Cristiane cobra os Bolsonaro e os chama de hipócritas, o recado não é só para eles, é para todos nós que defendemos uma direita forte, coerente e unida. Esse episódio, portanto, não é apenas mais uma polêmica de redes sociais. Ele tem peso histórico e político, porque toca diretamente na confiança que os conservadores depositam em suas lideranças. E convenhamos, se não houver confiança, se não houver lealdade mútua, como é que vamos enfrentar a verdadeira ameaça que vem da esquerda organizada, com sua máquina partidária, seu domínio midiático e seu aparelhamento estatal? Enquanto nós brigamos entre nós, eles avançam. Cristiane, de maneira dura, talvez até agressiva, decidiu lembrar os Bolsonaro de algo que muitos prefeririam esquecer. As escolhas que se fazem nos momentos de crise têm consequências. E mais cedo ou mais tarde, essas consequências voltam para cobrar a fatura. Então vamos em frente, patriotas, porque para entender a dimensão dessa polêmica, precisamos abrir espaço para um personagem central nessa história: Roberto Jefferson. Talvez os mais jovens que estão chegando agora ao campo conservador ainda não compreendam totalmente o peso desse nome na política brasileira. Mas é impossível falar de enfrentamento ao sistema, de coragem em denunciar a corrupção e de lealdade à bandeira da direita sem revisitar a trajetória desse homem. Roberto Jefferson é advogado, ex-deputado federal e presidente histórico do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Sua carreira política é marcada por altos e baixos, por momentos de glória e também por quedas duríssimas. E é justamente nessa mistura de heroísmo e polêmica que reside a força de sua figura. Muitos se lembram dele, principalmente pelo episódio que sacudiu os alicerces do governo petista no início dos anos 2000, o escândalo do Mensalão. Lá em 2005, Jefferson não se calou diante do que todos já suspeitavam, mas poucos tinham coragem de denunciar. Ele trouxe a público o esquema de corrupção que consistia no pagamento de mesadas a parlamentares em troca de apoio político ao governo Lula. Essa denúncia foi um divisor de águas. O Mensalão não só desestabilizou o governo petista, como também expôs a podridão do sistema de compra de apoio no Congresso. Foi ali que muitos brasileiros cansados de corrupção começaram a enxergar em Roberto Jefferson um verdadeiro herói, um homem disposto a enfrentar gigantes, mesmo sabendo que pagaria caro por isso. E pagou, patriotas. A reação do establishment foi brutal. Jefferson foi caçado, processado, preso. Passou anos enfrentando batalhas judiciais. Viu sua imagem ser destruída pela grande mídia e sentiu na pele o peso de se levantar contra um sistema que não perdoa quem ousa expor suas entranhas. Mas, ao contrário de tantos outros que cedem, que fazem acordos e se acomodam, ele nunca se curvou. Saiu de cada embate ainda mais convicto de que a política precisa de homens e mulheres com coragem para defender a família, a pátria e a liberdade. Foi nesse espírito de resistência que Jefferson se aproximou cada vez mais do movimento conservador, consolidado na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Para muitos, essa união representava a convergência de duas forças. De um lado, um presidente eleito com discurso anticorrupção e conservador. De outro, um veterano da política que já havia demonstrado que não temia enfrentar o sistema, mesmo quando isso lhe custava a liberdade. Roberto Jefferson encarnava, para boa parte da direita, a figura do guerreiro que prefere ser punido a ser cúmplice, ponto. É aí que começa a surgir a contradição, que anos mais tarde explodiria em polêmica com a família Bolsonaro. Jefferson era visto como aliado leal, como alguém disposto a colocar o peito na frente pelas mesmas pautas que uniam o conservadorismo, defesa da vida, da família tradicional, combate à corrupção e resistência ao ativismo judicial. Só que, como veremos no próximo ponto, essa relação de aliança teve um fim amargo, marcado por traição, ressentimento e um distanciamento que deixou feridas profundas. Patriotas,
Agora vamos mergulhar no quarto ponto dessa nossa jornada. A fase em que Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro caminharam lado a lado, unidos pelo mesmo discurso conservador e pela mesma promessa de enfrentar o sistema. Essa aliança, que parecia sólida e cheia de propósito, é fundamental para entendermos o contraste com a ruptura dolorosa que viria depois. Quando Bolsonaro assumiu a presidência em 2019, ele se apresentava como o líder que finalmente daria voz ao povo conservador. E nesse cenário, Roberto Jefferson foi um dos que se colocaram de imediato como aliados incondicionais. O PTB, sob a liderança dele, esteve presente em pautas que definiam a identidade da direita naquele momento. Apoio à reforma da Previdência, que buscava reorganizar as contas públicas, a defesa firme da família tradicional, em oposição às pautas progressistas, o combate à corrupção, sempre lembrando o peso da denúncia do Mensalão. E, claro, as críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal, especialmente contra o ativismo judicial que começava a sufocar vozes conservadoras nas redes e no debate público. Jefferson enxergava em Bolsonaro alguém que carregava a mesma bandeira que ele havia empunhado décadas antes, a bandeira de resistência contra o sistema corrupto e autoritário. Não foram poucas as vezes em que ele exaltou Bolsonaro como o líder que poderia restaurar a ordem, devolver dignidade ao Brasil e enfrentar de frente o que chamava de ditadura do judiciário. E o apoio não era apenas retórico. Roberto Jefferson mobilizava o PTB, dava entrevistas, produzia vídeos inflamados, tudo em sintonia com o espírito da base bolsonarista, que naquele momento acreditava estar diante de um governo revolucionário. Clima era de camaradagem, quase de irmandade política. A direita unida em torno de Bolsonaro parecia ter encontrado em Jefferson uma voz complementar, a do veterano que já havia enfrentado o inimigo no passado e agora reforçava a luta contra a corrupção e a favor da liberdade. Para muitos patriotas, essa aliança tinha um simbolismo poderoso. Mostrava que a direita estava se consolidando não apenas como reação momentânea ao PT, mas como um movimento capaz de atrair figuras históricas que já tinham dado provas de coragem. Só que, como a história nos mostra, alianças na política não são imunes às tempestades. E foi justamente quando Jefferson decidiu intensificar suas críticas ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, que começaram a aparecer as primeiras rachaduras. A lealdade incondicional de Jefferson ao discurso radical contra o STF contrastava com a postura mais calculada de Bolsonaro, que já pensava em reeleição e não queria se associar diretamente a um confronto que poderia custar caro. Essa diferença, de intensidade na luta contra o judiciário, se transformaria pouco a pouco em um abismo. Mas, nesse momento inicial, patriotas, o que tínhamos era a imagem de uma direita unida, com Bolsonaro e Jefferson falando praticamente a mesma língua, defendendo as mesmas causas e inspirando confiança em milhões de brasileiros que acreditavam, finalmente, estar virando a página de um Brasil dominado pela esquerda. Essa fase de aliança é essencial para entendermos a gravidade da ruptura que viria depois. Afinal, quanto mais sólida parece ser uma amizade ou um pacto político, mais dolorosa é a traição quando ela acontece. E no próximo ponto, vamos ver como a guerra aberta contra o STF foi o estopim para a derrocada dessa relação que, até então, parecia inquebrável. Outro ponto que precisa ser destacado, galera, é como essa investigação tem potencial para afetar diretamente a confiança do brasileiro nas instituições públicas. Quando falamos de um escândalo que envolve bilhões de reais em fraudes contra o INSS, não estamos apenas falando de números em uma planilha ou de relatórios técnicos do TCU, da CGU ou de órgãos de controle. Estamos falando da percepção que o povo tem sobre a seriedade com que o Estado cuida do dinheiro público. Afinal, quando um trabalhador que contribuiu a vida inteira para ter direito à sua aposentadoria ou a um benefício vê que o sistema pode ter sido usado como uma espécie de caixa eletrônico para criminosos, a sensação de insegurança e desrespeito aumenta, e muito.
É nesse momento que entra em cena um debate maior, a confiança institucional. Em países democráticos, a solidez das instituições depende diretamente da transparência, da prestação de contas e da capacidade de corrigir erros. Se a população começa a acreditar que o Estado não consegue proteger nem mesmo a aposentadoria de quem trabalhou décadas, a descrença pode se espalhar para outras áreas, gerando um clima de ceticismo em relação à política, à justiça e até mesmo à democracia. Esse desgaste, como a gente sabe, não é de hoje. Já vimos em várias pesquisas de opinião, como as do Datafolha ou de institutos ligados ao monitor do debate público, que os brasileiros têm uma visão cada vez mais crítica e desconfiada das autoridades. E isso, meus amigos, cria um terreno fértil para discursos populistas. Líderes políticos podem se aproveitar dessa fragilidade, usando o escândalo como munição para atacar adversários e prometer soluções fáceis. A oposição ao governo atual já começa a levantar essa bandeira, dizendo que o sistema previdenciário é frágil, que falta fiscalização e que a corrupção corre solta. Ao mesmo tempo, quem está no poder tenta defender sua gestão, mostrando dados técnicos que indicam que o rombo não é de 90 bilhões, como circula nas manchetes mais sensacionalistas, mas sim em torno de 6,3 bilhões em prejuízos confirmados. Só que, para o brasileiro comum, pouco importa se o número é 90 ou 6 bilhões. Ambos soam astronômicos e aumentam a sensação de que o dinheiro público está escorrendo pelo ralo. Esse impacto na credibilidade pode se refletir diretamente nas eleições que estão por vir, tanto as municipais quanto a corrida presidencial de 2026. Partidos de oposição certamente vão usar esse caso como símbolo de incompetência ou descaso, enquanto o governo vai se esforçar para mostrar que está agindo rápido e que as investigações são prova de que as instituições funcionam. Ou seja, o escândalo não fica restrito às páginas policiais ou econômicas. Ele se transforma em um capítulo importante da política nacional, podendo influenciar narrativas, alianças e até votos. E, para fechar esse ponto, é importante reforçar: a confiança do povo não se reconstrói da noite para o dia. Não basta punir alguns culpados ou ajustar sistemas de auditoria. O que o brasileiro quer ver é compromisso real, clareza e responsabilidade. E esse escândalo do INSS será, com certeza, um teste para ver se o país consegue mostrar que está disposto a aprender com os erros ou se vai continuar repetindo o mesmo ciclo de crises e desconfiança. E aí, minha gente, vamos seguindo firme nesse mergulho profundo sobre o futuro da direita no Brasil. Chegou o momento de falar sobre um ponto essencial: a necessidade urgente de renovação de lideranças dentro desse campo político. Afinal, o que seria de qualquer movimento ou corrente ideológica sem novos rostos, novas vozes e novas ideias para dialogar com a população? A direita brasileira, até agora, esteve muito pautada por figuras tradicionais, nomes já conhecidos de longa data e, principalmente, pela enorme influência de Jair Bolsonaro. Mas é claro que nenhum projeto político pode sobreviver de um único personagem. Para se manter relevante, precisa criar condições para que surjam sucessores capazes de carregar a bandeira adiante, cada um à sua maneira, cada um adaptado ao seu tempo. A renovação da direita, no entanto, não significa apagar os nomes do passado, muito pelo contrário. Significa construir sobre a base que já existe, mas entendendo que o eleitorado é dinâmico e as demandas da sociedade mudam com o tempo. A juventude que hoje vai às urnas pela primeira vez não viveu o auge de figuras que marcaram décadas anteriores. Para conquistar essas novas gerações, é fundamental apresentar líderes que falem a sua linguagem, que estejam conectados com os problemas reais do dia a dia e que consigam dialogar tanto com as pautas tradicionais da direita quanto com as transformações do mundo contemporâneo. Aqui é importante destacar: o Brasil é um país continental, com realidades muito diferentes entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A renovação de lideranças não pode se restringir apenas ao eixo Brasília-São Paulo-Rio de 1900 e janeiro.
Novos nomes precisam surgir nos estados, nos municípios, se destacando em administrações locais, mostrando resultados práticos que possam ser levados como exemplo para todo o país. É desse processo que surgem as figuras capazes de crescer nacionalmente, de ocupar espaço na mídia, de conquistar confiança popular e, futuramente, disputar os cargos mais altos da República. Mas há um grande desafio pela frente. A direita, muitas vezes, ficou refém de personalismos. A figura de Bolsonaro é o maior exemplo disso. O carisma dele foi, de fato, um divisor de águas e um catalisador de um movimento que já existia em parte da sociedade, mas que não encontrava voz. Porém, agora, o campo político precisa lidar com a questão da sucessão. Quem será capaz de herdar essa base de eleitores sem perder força? Quem será capaz de manter viva a chama da direita, mas também de apresentar propostas que façam sentido em um novo cenário político, econômico e social que o Brasil vai enfrentar nos próximos anos? Essa renovação também não pode ser artificial. Não basta tentar empurrar para o eleitorado nomes escolhidos por conveniência ou por acordos de bastidores. A legitimidade de uma nova liderança nasce da sua conexão genuína com as pessoas, da sua capacidade de emocionar, de mobilizar e, claro, de apresentar resultados concretos quando tem a oportunidade de governar ou legislar. Não é apenas sobre discurso inflamado nas redes sociais, é sobre entregar algo palpável, seja na segurança pública, na saúde, na educação ou na economia. Portanto, a necessidade de renovação da direita não é apenas uma questão de sobrevivência política, mas sim uma oportunidade de ouro. É a chance de ampliar sua base, de se modernizar, de dialogar com parcelas da população que hoje ainda não se sentem representadas por esse espectro político. Se a direita conseguir entender esse momento e apostar em novos rostos com preparo, competência e carisma, poderá garantir não apenas um bom desempenho nas próximas eleições, mas também se consolidar como um projeto de longo prazo, capaz de disputar a hegemonia política no Brasil nas próximas décadas. E agora chegamos a uma parte crucial dessa nossa análise, que mexe com as entranhas da política e da estratégia do próprio Bolsonaro: a decisão de não se candidatar em 2026. Para muita gente, isso pode soar surpreendente, afinal, ele ainda mantém uma base de apoio fiel e ruidosa. Mas a realidade é que fatores jurídicos, políticos e até de estratégia pessoal se misturam nesse cálculo. Bolsonaro sabe que, após as condenações no TSE e a condição de inelegível até 2030, lançar uma candidatura sua seria um movimento juridicamente inviável e politicamente arriscado. Ele teria de enfrentar uma série de contestações judiciais que poderiam desorganizar a direita e dar munição gratuita aos adversários. Assim, o ex-presidente prefere se posicionar como padrinho político, aquele que transfere votos, que escolhe e prepara um sucessor, em vez de arriscar seu próprio nome numa batalha que poderia terminar em frustração e desgaste para todo o campo bolsonarista. Essa postura não é inédita no cenário político brasileiro. Outros líderes já desempenharam o papel de fiadores de candidaturas, mantendo sua relevância sem necessariamente estar na linha de frente. E no caso de Bolsonaro, essa estratégia tem ainda mais peso, porque ele compreende que sua força está justamente no poder de mobilização de sua base. Ao se colocar como o grande eleitor de 2026, ele mantém os holofotes sobre si, mesmo sem ser candidato. Além disso, essa decisão evita que ele desgaste ainda mais seu nome em um momento em que enfrenta processos e investigações que podem trazer complicações judiciais severas. Ao recuar da disputa direta, Bolsonaro consegue preservar seu capital político, administrar os movimentos da direita e, principalmente, garantir que sua família e aliados mais próximos sigam relevantes na cena nacional. É uma jogada que também mira o futuro. Se Bolsonaro conseguir transferir uma boa parte de sua popularidade para um candidato escolhido a dedo, isso não apenas mantém a direita competitiva em 2026, como também abre caminho para que ele, ou alguém de seu núcleo mais íntimo, volte com força em 2030,
quando novamente poderá disputar uma eleição. Ou seja, mais do que uma desistência, a decisão de Bolsonaro de não concorrer agora é uma estratégia de sobrevivência e manutenção de poder, uma jogada de xadrez que garante que ele continue sendo o centro de gravidade da direita brasileira, mesmo fora da urna. E para encerrar essa nossa reflexão, chegamos a um ponto crucial: a percepção de que, no Brasil, muitas vezes, as narrativas importam mais do que os fatos. Quando falamos em escândalos bilionários, como esse que envolve o INSS, é claro que a indignação da população é imediata, mas, ao mesmo tempo, a forma como essas informações chegam ao público determina se isso vai se tornar apenas mais uma polêmica do dia ou um verdadeiro divisor de águas no debate político e social do país. Afinal, estamos diante de um problema estrutural que não se resume a números frios ou manchetes chamativas, mas sim a incapacidade do Estado brasileiro de criar mecanismos sólidos de controle, transparência e responsabilização. E é justamente aí que mora o perigo. Quando não há responsabilização real, a corrupção se repete, os erros se acumulam e o cidadão comum segue pagando a conta. Por isso, meu convite a você que chegou até aqui é refletir de maneira crítica sobre o que está por trás das manchetes. Questione sempre os números que aparecem. Pergunte de onde vêm as informações e, principalmente, não caia na armadilha da superficialidade. O que está em jogo não é apenas um rombo nos cofres públicos, mas sim o destino de milhões de brasileiros que dependem diariamente do INSS, seja para receber sua aposentadoria, seu benefício assistencial ou até mesmo para manter a dignidade em momentos de vulnerabilidade. Quando a corrupção, a ineficiência e a má gestão se misturam, os mais prejudicados não são aqueles que desviaram, mas sim a população que confia nesse sistema para sobreviver. Portanto, se quisermos um futuro diferente, é preciso cobrar, fiscalizar e não deixar esse escândalo cair no esquecimento. O Brasil já viu inúmeras vezes casos como esse sumirem das páginas de jornal, sendo substituídos por novas polêmicas, novos escândalos e novas narrativas. Mas, enquanto isso, nada muda de verdade. E é exatamente essa repetição que fortalece um ciclo perverso em que o crime compensa e a impunidade se torna regra. Que esse caso sirva, pelo menos, de alerta para que possamos exigir mais transparência, mais responsabilidade e mais seriedade daqueles que têm a obrigação de cuidar do dinheiro público. Porque, no fim das contas, todo esse recurso não pertence a políticos, a gestores ou a grandes esquemas. Ele pertence a você, a mim e a todos os brasileiros que diariamente colocam o suor do seu trabalho nas mãos do Estado, com a esperança de que esse dinheiro seja usado de forma correta. E é por isso que não podemos aceitar menos do que justiça e mudança real.